Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 163. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia com 15 minutos por dia para completarmos a jornada de um ano. É muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos lendo pelo método cronológico, que é a ordem de como foram acontecendo os eventos. Então nós já passamos por Provérbios, mas não terminamos Provérbios ainda. Agora nós estamos dando continuidade em 1 Reis e 2 Crônicas, e depois voltaremos para Provérbios e nós vamos seguindo a ordem de como foram acontecendo os eventos bíblicos. Hoje eu vou ler para vocês 1 Reis capítulo 7 e 2 Crônicas capítulo 4. Antes disso, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de acordarmos com vida, de estarmos buscando a Tua presença, buscando Te conhecer mais através da Tua palavra que é cheia de poder, e que o Senhor continua nos dando direção, discernimento, sabedoria, Senhor Deus, para que nós possamos entender a revelação dos Teus propósitos para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, continue transformando o nosso ser para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 7. A construção do Palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de coluna de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Todas as portas tinham estrutura retangular, ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico, com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. E o palácio para sua moradia no outro pátio tinha um formato bem semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e debastadas com serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. Os utensílios do templo. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, o filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado.
Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis nos altos das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circuncidavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com um tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 metro de comprimento, de largura, e 1,35 metro de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho, havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho, havia uma abertura circular, com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho.
Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos dos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, e o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso de bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também estes outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que o seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. 2 Crônicas, capítulo 4. Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas eram lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 10 bacias de ouro para aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu de bronze as suas portas. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo,
Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Hurão-Abe terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abe fez para o templo do Senhor a pedido do rei Salomão era de bronze polido. Foi na planície do Jordão entre Sucote e Zeredá que o rei mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez em tão grande qualidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficaram os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas para alumiarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Amém. Bom, eu vou colocar aqui algumas informações de 1 Reis, capítulo 7, super importantes para acrescentar em nossa leitura. E 2 Crônicas 4 não vou colocar, porque 2 Crônicas, como vocês já sabem, é um resumo do que foi lido em 1 Reis. O 1 Reis, ele vem mais completo de informações. E o 2 Crônicas, ele cita alguns pontos que foram lidos em 1 Reis, capítulo 7. Esse capítulo de 1 Reis, capítulo 7, é um relato bíblico que descreve detalhadamente a construção do magnífico templo do Senhor, também conhecido como o Templo de Salomão. Este capítulo é uma continuação do registro das realizações do rei Salomão, que havia sido abençoado por Deus com sabedoria e prosperidade. O Templo de Salomão é uma das estruturas mais emblemáticas e significativas do Antigo Testamento, e a sua construção é um testemunho da devoção de Salomão a Deus e do seu desejo de criar um lugar santo para adoração. Então o capítulo começa descrevendo a construção do palácio de Salomão, que levou 13 anos para ser concluído. Este palácio era uma obra-prima de arquitetura e do designer, refletindo a riqueza e o poder do reino de Israel naquela época. Além disso, o capítulo aborda a construção de 2 pilares impressionantes, chamados Jaquim e Boaz, que foram colocados na entrada do templo. Outro aspecto importante desse capítulo é a descrição do tanque de bronze, chamado Mar de Bronze, que era usado para fins de rituais de purificação. O capítulo 7 também menciona os artesãos habilidosos que trabalharam na construção dessas estruturas impressionantes. Esse capítulo fornece uma visão fascinante da grandiosidade da construção do Templo de Salomão e dos detalhes meticulosos envolvidos na criação deste lugar de adoração tão importante para o povo de Israel. Vamos falar um pouco dos 2 pilares do templo. Os versículos que lemos dos versículos 13 ao 22, apresenta a descrição detalhada dos 2 pilares impressionantes que foram construídos por ordem do rei Salomão para ornamentar a entrada do templo de Jerusalém, também conhecido como Templo de Salomão.
Esses pilares eram chamados de Jaquim e Boaz. Eles desempenharam um papel significativo na arquitetura e simbolismo do templo. O primeiro Jaquim tinha aproximadamente 18 côvados de altura, cerca de 8 metros de altura, e estava localizado à direita da entrada principal do templo. O segundo pilar, Boaz, tinha a mesma altura e estava localizado à esquerda da entrada. Eles eram feitos de bronze sólido e apresentavam decorações ornamentais, incluindo redes de correntes e romãs em torno das colunas. Esses detalhes decorativos não apenas acrescentaram a beleza visual, mas também representavam elementos religiosos e culturais. Jaquim e Boaz tinham nomes simbólicos. Jaquim significa ele estabelecerá e Boaz significa na força. Esses nomes carregavam uma mensagem espiritual e profética, indicando a importância da fé e da confiança em Deus para a estabilidade e força do reino de Israel. Os pilares também serviam como símbolos da presença de Deus no templo. Eles eram altos e imponentes, visíveis de longe, destacando a majestade do lugar de adoração. Além disso, a escolha do bronze como material refletia a ideia de purificação e santidade, já que o bronze era frequentemente usado em rituais de purificação. Esses pilares, portanto, tinham um significado espiritual e cultural profundo para o povo de Israel. Eles não eram apenas elementos decorativos, mas também representavam a fé, a estabilidade e a força do reino, além de lembrar ao povo a presença de Deus no templo. Algo que eu quero comentar aqui também é sobre o Mar de Bronze, que está lá dos versículos 23 ao 26. O Mar de Bronze era essencialmente um grande tanque de água feito de bronze sólido. Media 10 côvados de diâmetro, ou seja, entre 4 metros e meio. E tinha uma circunferência de 30 côvados, cerca de 13 metros e meio. Além disso, tinha 5 côvados de altura, aproximadamente 2 metros e 25. Esse tanque impressionante era apoiado por 2 bois de bronze, 3 de cada lado, representando as 12 tribos de Israel. A função principal do Mar de Bronze era servir como fonte de água para os sacerdotes realizarem as purificações cerimoniais no templo. Antes de realizar os sacrifícios e rituais, os sacerdotes precisavam se purificar, e a água do Mar de Bronze era fundamental para esse processo. Essa ênfase na pureza ritual era uma parte central da adoração no Antigo Testamento. Além da função prática, o Mar de Bronze também tinha um significado simbólico importante. A água sempre foi um símbolo de purificação espiritual e renovação, representando a limpeza dos pecados e a restauração da comunhão com Deus. Portanto, o Mar de Bronze servia como um lembrete constante da importância da pureza e da busca espiritual no culto a Deus. Bom, tem tantas informações importantes, mas vamos pular para o final. Lá dos versículos 48 ao 51, destacam o término da construção do templo e a dedicação solene do templo ao Senhor. Salomão ofereceu uma oração fervorosa de dedicação, pedindo a bênção de Deus sobre o templo e pedindo que Deus ouvisse as orações feitas ali. A presença de Deus encheu o templo, manifestando-se por meio de uma nuvem de glória, o que simbolizava a aceitação divina e a comunhão com o povo de Israel. Bom, o que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? A grandiosidade do Templo de Salomão nos lembra da importância de oferecermos o nosso melhor a Deus. Assim como Salomão dedicou recursos significativos para a construção do templo, devemos oferecer nossos talentos
recursos e corações em serviço a Deus. Devemos nos esforçar para edificar igrejas que glorifiquem a Deus em sua beleza e excelência. Além disso, a presença da nuvem de glória de Deus no templo nos aponta para a necessidade de buscarmos constantemente a presença de Cristo em nossas vidas e em nossas igrejas. Assim como a nuvem de glória preencheu o templo, o Espírito Santo deve encher os nossos corações, os nossos cultos de adoração. Devemos ansiar pela manifestação da presença de Cristo em nosso meio. Amém? Que Deus continue a falar em nossos corações. Esse capítulo, principalmente na dedicação solene do templo, nos desafia a dedicar nossas vidas a Deus de maneira bem semelhante. Assim como Salomão orou pela bênção de Deus sobre o templo, nós devemos buscar a bênção divina em tudo que nós estamos fazendo. Nós devemos orar para que Deus habite em nossos corações e guie nossos passos. Que Deus continue nos dando essa sabedoria, esse discernimento, entendimento, compreensão, para que possamos andar de acordo com a sua vontade. Que Ele te abençoe e te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.